da ética apela para algum princípio que inclua um pensamento. Na verdade, os seres humanos nascem livres e iguais, isso é um wishful thinking. É um pensamento desejoso, a gente gostaria que fosse assim. Não é? Esse é o sentido mais da ética. Então, grosso modo, a ética é muito mais associada a princípios e, portanto, a transformação, a eu querer que as coisas sejam de uma determinada maneira, a um dever ser porque eu quero, né? E a moral é uma conservação de coisas associada a valores, né? Absolutamente legítima, mas as coisas que a gente gosta, que são assim e quer preservar. A liberdade de escolha, né, é absolutamente imprescindível, né, para poder, qualquer que seja o uso que a gente consolide aí dessas palavras, né? E quem fala de liberdade, fala de responsabilidade. Não existe, é impossível caracterizar uma ideia de liberdade que não seja associada a uma ideia de responsabilidade, né? O poeta Otávio Paz tem um poema que eu não saberia repetir inteiro, mas um poema em que tem 2 versinhos só que eu vou falar no final do poema, em que ele diz assim: a liberdade é a escolha da necessidade. Hã? Não, mas eu tenho, eu te trago. A liberdade é a escolha da necessidade, não é? Escolha da necessidade quer dizer, a gente está sempre submetido a exigências, né? A limitações. Não existe liberdade no sentido de que eu estou livre aqui para fazer o que eu quero, não é? Mas eu escolho aquilo que me limita. É a escolha da necessidade, não é? É a ideia de autonomia. Autonomia. Nomos é regra, é norma, é regra, nomos, né? Autônomo quer dizer, eu faço a regra que me limita. Autônomo é quem faz as regras que limita, não é? Mas a gente não é vereador, deputado e tudo, a gente não faz regra. A gente faz regra o tempo todo. Como que a gente faz regra? A gente olha uma regra, uma norma e diz assim, eu concordo, eu estou nessa. Ao dizer eu estou nessa, você fez aquela regra sua. Não é? E quando você diz eu não estou nessa, eu estou fora, então você diz, então eu vou batalhar a partir de hoje para com a palavra eu mudar isso, porque isso não é justo. Não é? Ah, mas demora, tem que ter paciência. Mas tem que trabalhar para mudar. Não, mas para mudar, o Congresso precisava estar funcionando bem e não está. Então eu vou ter que fazer o Congresso funcionar bem para poder mudar. O que não dá é para ter impaciência na mudança. Todo argumento de força se apresenta não como uma coisa malévola ou do mal, mas por falta de paciência. Não, eu sei que está certo, eu vou lá e faço, e quem for contra eu prendo, expulso e tudo bem. Não é? Com a melhor, entre aspas, das intenções. Né? Então, a autonomia é uma conquista, é uma construção. E a autonomia, a liberdade quer dizer autonomia. É a síntese do poema do Otávio Paz. Não é? A liberdade é a escolha da necessidade. A criança, antes da educação, a criança ao nascer, assim, a situação é de anomia. Anomia quer dizer o quê? Nomos é regra. Anomia, ela não tem regra, né? Tem vontade, faz. E vontade é coisa de bicho. A gente é bicho e a gente tem vontade, né? Mas a consciência é a meta-vontade, é você ter vontade de ter certas vontades e não outras. A consciência é a marca do ser humano, não de bicho, né? A criança nasce um bichinho, então ela não tem regra, ela tem vontades e vai fazendo. Anomia, né? O que se espera ao final da educação é a autonomia, né? Que a gente, né? Agora, como que se sai da anomia e se chega na autonomia?
A heteronomia é um degrau fundamental. Quer dizer, alguém tem que pôr regra para começar. Não é? Alguém tem que começar. Então, a mãe, quem educa e tudo, vai ensinando e pondo regras e tudo, mas a expectativa é que você não fique preocupado se o seu filho vai fazer xixi nas calças ou não, quando ele já tem 15, 17 anos, né? Ele já aprendeu até lá, isso já é uma coisa autônoma para ele, né? Mas isso foi aprendido, não é? E, de um modo geral, todo o processo educacional sai de algum ponto assim assim, anomia ou insuficiente, não é, autonomia, para se trabalhar a consciência e a construção dessa autonomia. Não é? Isso passa pela heteronomia. Isso está ligado ao exercício da autoridade. Na aula que vem, nós vamos conversar especificamente, é o tema da semana que vem, a ideia de autoridade. E, a respeito da ideia de autoridade, há um livro extremamente interessante, oi Maria Lúcia, que eu não entendo, sinceramente, como nunca foi traduzido. É um livro relativamente recente, mas eu acho que é de 2006. Da Miriam Revaux Dallone. Essa professora francesa, ela já veio aqui ao Brasil, saiu no jornal, fez palestra, coisa assim, mas não é muito não, deve ter vindo uma vez ou duas. E ela escreveu um livro que é absolutamente precioso, chamado Le Pouvoir de Commencement, o poder dos começos, do iniciar coisas, né? E o subtítulo é Um ensaio sobre a ideia de autoridade. Porque é bem isso, a autoridade, a porta de entrada para a compreensão da ideia de autoridade é a ideia de iniciar coisa nos outros. A mãe, o professor e não sei o que da escola básica que pega a criança, né? Iniciar coisas nos outros. A autoridade, vamos ver na conversa da semana que vem, tem tudo a ver com a ideia de autoria. A autoria e a autoridade têm a mesma origem, não é? E essa passagem, então, da anomia para a autonomia passa por algum exercício de autoridade. Alguém tem que começar alguma coisa. Não é? Autoridade é uma palavra delicada porque em muitas situações dá urticária. Fala de autoridade, é um entulho autoritário esse cara aí, não é? Parece que é desagradável falar de autoridade. Então, para quebrar, não é, o gelo e entrar e conversar sobre a autoridade que é preciso conversar, a primeira porta de entrada é falar sobre responsabilidade, que é o outro da liberdade, né? O Viktor Frankl é um psicanalista, né? Quer dizer, uma pessoa da área de psicologia, mas médico, trabalhou, né, em campo de concentração. E depois da guerra, ele perdeu a família toda no campo e tudo, mas ele sobreviveu porque ele era médico, estava trabalhando, né? E aí trouxeram ele para os Estados Unidos, ele foi para uma universidade americana, pós-guerra, e aí um professor americano, isso saiu no obituário dele, que é a revista The Economist, quando, assim, em todo número tem um obituário, ela, nesse ano, né, fez o 2008, parece, não, 98, em 1998, fez o obituário do Viktor Frankl. E ela aí conta essa história. Diz que ele, quando trouxeram para os Estados Unidos, um americano, professor, querendo acolher e tudo, e muito assim, feliz, mostrou, olha, aquilo ali é a estátua da liberdade. Mostrou para o Viktor Frankl, né, a estátua da liberdade. Ele olhou, admirou e tudo, né? Falou, e onde fica a estátua da responsabilidade? Começou a procurar, né? E aí o americano baixou um pouco a bola, porque ele falou, liberdade, né? Mas precisa da responsabilidade, né? Você responde pelas suas ações, pelas suas escolhas, não é? A liberdade é a autonomia, eu faço porque eu acho que tudo bem, mas eu respondo por isso. É claro que quem fala de fundamentar, assim, dar razões para
a liberdade e responsabilidade. Então, três focos de questões assim importantes são o que é uma pessoa, liberdade de uma pessoa, né? O que é uma pessoa, a ideia de pessoa é fundamental para a gente pensar de qualquer perspectiva, né? Sobre a ética, moral. O que é a verdade? O que é a verdade não é uma encrenca pequena, nem no âmbito da ciência, não é? A ciência parecia que estava imune a isso. A verdade, aqui na ciência eu sei o que é. Eu falo uma coisa, se a proposição é verdadeira, se ela corresponde ao fato. Eu estou vendo o fato, faço uma experiência, né? E as coisas não funcionam assim, sinto muito. Há uma semana saiu uma matéria no jornal aqui em São Paulo, uma matéria grande sobre experiências descritas em revistas de psicologia, não é? E que um grupo de cientistas decidiu replicar para poder ver se aquilo que estava escrito no artigo publicado na revista, respeitável, se aquilo correspondia mesmo ao que ocorria. E parece que 68%, uma porcentagem absurda das pesquisas não replicava e não dava nada daquilo, né? Ninguém estava dizendo ali que quem tinha feito a pesquisa tinha mentido. Ocorreu para ele, mas não dava para generalizar do jeito que ele generalizou. Não é uma coisa assim do tipo, isso é um fato, né? Então a ideia de verdade é uma ideia complexa, mesmo na ciência, né? A simplificação de que uma coisa é verdade se corresponde ao fato esbarra no problema que é assim, não há regras para eu associar uma sentença com um fato. Eu olho uma frase e eu vejo se corresponde ao fato. Não há regras nítidas para isso, não é? Mas você queria falar? Diga. Quando você citou, professora, a questão da liberdade versus responsabilidade. Isso. A gente vive uma crise, né, nessa relação. E eu dei uma sapeada na sociologia da dádiva que o senhor indicou. Sim. Os autores tocam bem nessa questão, que é, ou você dialoga com o marxismo, e essa questão do bem, da dádiva, da caridade, não se pode tocar. E também tá nesse âmbito desse debate a liberdade, responsabilidade. E a gente verifica, por exemplo, um caso mais atual, a liberação do uso do maconha pelo STF. Isso aí é uma caminhada perpetrada pela esquerda, a gente sabe, eu conheço os colegas que são a favor disso. E falar de responsabilidade e liberdade sobre o próprio corpo é uma temática que não se pode tocar. Né? E é um espaço cheio de intervenções, porque esse é o espaço do Foucault, né? É o espaço do Lacan, não é? É o espaço do Alain Badiou, é o espaço de um monte de gente assim, esse espaço da psicanálise de um modo geral, não é? Que começa no Freud já, quer dizer, a minha responsabilidade deixa que eu tomo conta da garrafa, não é? A dádiva se opõe a isso bem no sentido de que a vida não é sua no sentido de que você comprou e você é inteiramente responsável. A vida a gente recebe como uma dádiva, não é? E é algo que a gente tem que cuidar dela, não é? E tem que responder em relação aos outros. O cara está aqui do lado e vai se suicidar, ou está querendo se suicidar, eu digo, a vida é dele, ele que se vire. Que história é essa? Não é? Eu tenho que me sentir responsável por alguma ação para impedir isso, né? E a ideia de justiça é outra encrenca grande, né? Então essas três palavras são cruciais quando a gente pensa em termos éticos, né? Fala de ética, mas são éticas no plural, muitas perspectivas, né? Nós hoje vamos começar a ver algumas dessas perspectivas que vão ser mais adentradas nas próximas semanas, né? Mas esse é o cenário. Agora, a questão de fundo é por que respeitar, né? Por que respeitar significa assim, a pergunta é, qual é a autoridade que banca essa norma?
Eu respeito, né? Mas quem é que está bancando? Eu estou respeitando por quê, né? Eu introjetei, mas tudo bem, mas eu introjetei, mas qual é a minha argumentação, quais são as minhas razões? E aí é que o Reale e a teoria tridimensional do direito, né? O Reale diz assim, são duas as fontes principais das normas, né? E a perspectiva é diferente do Greimar, só é a mesma do Greimar no sentido de que são duas, mas é outra visão, né? E uma fonte para o Reale das normas é a fonte da moral, outra fonte é a fonte da ética, né? Mas como? Como a dinâmica seria a seguinte, ó. A fonte da moral. Então, há um fato na minha comunidade, na minha cultura, no meu país, né? Há um fato, algo que ocorre. O fato é o que está feito, né? Há um fato que traduz um valor. Meus avós faziam, meus bisavós faziam, todo mundo na minha comunidade fazia isso. Então, esse fato, né, traduz um valor e o valor inspira a norma. Aí a gente cria a norma e quem vai chegando aqui, a gente vai dizendo, ó, isso a gente valoriza, isso a gente preza, isso é um valor para nós. Essa é uma fonte das normas, né? A teoria tridimensional se refere exatamente a esses três elementos na constituição da norma, o fato, o valor e a norma, né? O fato que traduz um valor e inspira uma norma. A questão da igualdade entre os homens certamente não foi uma norma que surgiu daí, porque isso não existe como fato no mundo, né? Basta ver a crise aí dos refugiados e tudo isso que está acontecendo, né? As mercadorias, elas passam bem pelas fronteiras, ou por bem ou por mal, ou passa pagando imposto, ou passa, alguém arruma um jeito de passar, mas ninguém persegue mercadoria como persegue gente, né? Para passar na fronteira, o controle, não é? Bom, agora, a outra fonte tem por base, os elementos são os mesmos, o fato, o valor e a norma, mas o ponto de partida é o valor. Algo na nossa comunidade, algo aqui para nós, se caracteriza como um valor, né? A gente acha que isso vale, isso é uma coisa, nós gostamos disso, isso vale, isso é um valor para nós, né? Então, esse valor inspira a norma, não é? Cria uma norma que traduz esse valor e que a gente torce, reza, faz figa, batalha, trabalha para isso se transformar num fato. Mas o fato é a ponta, né? É o que eu quero que venha a ser. Eu quero que... Olá, Daniela. Eu quero que, ao final das contas, que isso ocorra. Quer dizer, que todos os seres humanos sejam livres e iguais, sem direitos, né? Mas isso é o fim da linha, isso é o fato que eu não estou vendo, né? E que eu defendo como princípio, como valor no princípio. E que crio a norma para poder instaurar. Pois não. Pode levar um relativismo tanto extremo, porque parece que é uma coisa meio relativa, depende de onde você está olhando, você pode criar uma ética que agrada um determinado grupo e vira uma norma geral aí como direitos humanos, por exemplo. Poderia ser completamente diferente. Então, só os brancos são humanos. Por exemplo, os países... assim, muçulmanos e tudo, né? Eles têm uma Declaração Universal de Direitos Humanos, que é diferente da nossa, né? Essa Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, né? Da ONU e tudo, quase 200 países, eles dizem, não, isso é coisa do Ocidente. A nossa Declaração Universal de Direitos Humanos todo ser humano aqui tem o direito de cumprir o que o Alcorão manda, né? Tem o direito de ser muçulmano. Tem o direito mas os direitos estão previstos no livro religioso e não tem outra discussão, tá certo? Mas é por isso, Samuel, que eu coloquei antes disso essa questão da pessoa, verdade e justiça, não é? Como invariantes, tá certo? O que vai fundar ou legitimar as diversas perspectivas éticas é uma ideia de pessoa,
uma ideia de verdade, uma ideia de justiça, né? Que não é exatamente a mesma em todo lugar. Mas dificilmente você vai conseguir legitimar uma perspectiva que diz assim, não, eu sou injusto e o que eu quero mesmo é ser injusto. O cara está defendendo uma justiça que não é a sua, né? E esse é o espaço para entrar com a palavra, né? Porque algum invariante tem que haver entre o que a gente acha justo e o que o outro acha justo. Não é exatamente a mesma coisa, mas algum espaço tem que haver para a gente conversar. A ideia de verdade não é uma ideia bem retificadazinha de verdade, mas precisa haver, e a ideia de pessoa, né? Então, são conceitos ambíguos. E a ambiguidade não é um defeito. A língua é ambígua. Triste da língua que não for ambígua. Não é? Porque a língua que não tem ambiguidade, ela retifica demais as coisas, não é? Descartes, a perspectiva cartesiana é essa. O Descartes não gosta da língua. Abomina a língua. O livro Discurso do Método é o primeiro livro sério de ciência que é escrito não em latim, porque os livros sérios eram escritos em latim até essa época, 1647, né? Qualquer livro sério de ciência era em latim. Descartes escreve em francês o Discurso do Método. E não é porque ele prezasse o francês, é porque ele desprezava a língua. Dizia, a língua da ciência é a matemática, que não tem ambiguidade, que é rigorosa, exata, não sei o que. Isso que é a língua da ciência. A língua mesmo, estou fora. Tá certo? E essa é uma perspectiva fraca, poderosa em termos de adesão aí e tudo, mas fraca em termos epistemológicos. Por quê? Porque a linguagem da matemática é realmente uma linguagem exata, precisa e não sei o quê, sem ambiguidade ou com pouca ambiguidade, né? Mas por opção, a matemática deixa de fora o que não é ambíguo.